Vamos ler a palavra de Deus, Números, capítulo 13, versículo 26, diz assim: Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. O que pesa mais na balança da sua vida? A fé ou o medo? Eu já compartilhei aqui que quando eu estava preparando essa série, Deus me mostrou uma imagem. Aquelas balanças antigas, sabe, que tinham pratos assim? E cada semana nós temos olhado para esses pratos. Faça assim com a sua mão. Hoje a gente vai mudar os pratos da balança. Vai colocar lá medo e fé. Eu não sei para que lado está pendendo a sua balança, mas eu creio, depois desse culto, a balança vai pender para o lado da fé. Olha o que acontece aqui com o povo de Deus. Muitos do povo de Israel não puderam entrar na terra prometida porque trocaram a fé pelo medo. E o Senhor lhes deu uma sentença. Olha o que diz Números 14, 33. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Quando eles estão para entrar na terra prometida, depois de cerca de 2 anos de caminhada, eles chegam em Cádiz Barneia, que ficava às portas, era a porta de entrada para Canaã. E ali nesse lugar, Moisés manda 12 espias. Quando os espias voltam, 10 deles voltam apavorados. E eles trazem um relatório que deixa o povo com medo. E porque o povo tem medo, esquece das promessas. E alguns querem voltar para o Egito, acontece uma rebelião e então Deus dá uma sentença pesada. Olha, para cada dia que os espias ficaram na terra, tá? Para cada dia de incredulidade deles, vocês vão pagar 1 ano de disciplina. E aí, eles têm que agora andar 40 anos no deserto para viver o novo de Deus. Presta atenção. Muitas vezes na nossa vida, porque não temos fé, atrasamos projetos de Deus para nós. Talvez existem situações na sua vida que a porta já estava aberta, já era para você ter entrado, mas você ficou com medo. Ei, presta atenção, não tenha medo. Repita assim comigo: eu quero viver tudo o que Deus tem para mim. Isso, levante as 2 mãos que eu quero ver mais bonito. Repita assim: eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Agora você vai pedir assim: Deus me dá fé para viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu creio, Deus vai aumentar a sua fé. Você pode aplaudir ao Senhor. O medo atrapalhou o povo de Deus, mas quando é que o medo nos atrapalha? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma anatomia do medo, tentar entender por que ele foi criado, por que ele existe, o que é o medo. O medo não necessariamente é uma coisa ruim, pelo contrário,
O medo foi criado por Deus como uma espécie de alarme natural para nos proteger. O medo nada mais é do que um mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? Para preservar a nossa vida. Então, quando a gente tem medo, um sistema de sobrevivência é ativado dentro de nós. Uma série de reações químicas acontece. Para quê? Para que você possa se defender, para que você possa fugir, para que você possa, sim, detectar ameaças e reduzir riscos. Sem o medo, o ser humano seria imprudentemente autodestrutivo. É por isso que Provérbios 14:16 vai dizer: o sábio teme e desvia-se do mal. Tá? Então, o medo não é necessariamente algo ruim. O problema é que esse alarme do medo, às vezes, ele está com defeito dentro da gente. Eu lembro que eu tinha um carro que a gente, talvez o teu carro seja assim, se o passageiro não coloca o cinto, não colocava o cinto, ele disparava, começava a tocar, a acomodar. Só que o nosso carro, o alarme estava quebrado. Então, às vezes as crianças sentavam atrás e o banco do meio, que ficava vazio, ele começava a disparar o alarme, estava desregulado. E aí o que tinha que fazer? Tinha que pôr o cinto lá, senão a gente ficava ouvindo barulho. Não tinha ninguém, mas tinha que pôr o cinto. O que acontece com a gente muitas vezes é que o alarme do medo dentro da gente está desregulado. E quando esse alarme está desregulado, ele gera fobias e problemas espirituais. Eu não sei se você sabia, tem um camarada chamado Ivan Pavlov. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1904. E ele fez uma série de experiências que mostraram que o medo podia ser aprendido. Então, ele percebeu, fez uma experiência e ele levava a comida para o cachorro. Quando ele levava a comida para o cachorro salivava. Ele começou a associar levar a comida com o toque do sino. Toda vez que o sino tocava, ele levava a comida. E ele repetiu isso várias vezes. O que aconteceu? Uma hora o sino tocou, ele não levou a comida, mas o cachorro salivou. Tá? Aprendeu por associação. A gente aprende o medo por associação. Tá? É por isso que você tem alguns medos, você não sabe explicar por quê. Minha mãe tinha medo de gato. Se aparecia um gato, acabava com a reunião de família. De alguma maneira, isso ficou associado a algo no seu passado. Surgiu um camarada também chamado John Watson, e ele fez um experimento um pouco polêmico. Ele pegou uma criança de 9 meses, essa experiência é chamada de experiência do pequeno Albert. Na equipe pastoral já mostraram um neném com a cara do Albert, aqui o nosso ministro de comunicação. E o que fizeram com o pequeno Albert? 9 meses, colocaram ele diante de coelho, ratinho, camundongo, e o bebê, diante dos animais, ele não esboçou medo algum. Ele interagia com os bichinhos. Mas, na sequência, colocaram os animais e, ao mesmo tempo, faziam um som, um barulho assim de metal que assustava a criança e ela começou a chorar. Fizeram isso várias vezes. Depois tiraram o barulho. O que aconteceu? Quando o ratinho aparecia, quando o coelhinho aparecia, o neném ficava com medo. Pior, bastava chegar diante dele uma roupa de pele de animais que ele ficava com medo. Veja, o alarme desregulado do medo pode gerar o quê? Fobias dentro de nós. Mas o alarme desregulado também pode gerar problemas espirituais. Hoje eu queria ler esse texto da palavra de Deus e compreender com você quando é que o medo se transforma num problema de fé. Quem quer aprender isso? Amém. Não foi muito entusiasmado. Quem quer aprender isso? Amém. Eu vou começar hoje de manhã, vou falar de duas lições e termino à noite essa mensagem com mais duas. Bom, a primeira forma do medo se tornar um problema de fé é quando deixamos ele distorcer a realidade que enxergamos. O medo tem um potencial de distorcer a realidade que enxergamos. Isso acontece com o povo de Israel. Olha só o versículo 32. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem.
todos os que vimos são de grande estatura. O que acontece aqui? O medo dos espias potencializa o problema. Eles enxergam o problema de forma distorcida. Eu creio que haviam ameaças na terra de Canaã, cidades fortificadas, mas dizer que a terra devora os que nela vivem é um exagero. Ou mais, também a Bíblia diz que haviam enaquins, descendentes dos gigantes, mas dizer que todos os que vimos são gigantes, de grande estatura, é o quê? O medo estava afetando a maneira como enxergavam a realidade, potencializando problemas. Não sei se sabia, se você for salvar alguém que se desespera no meio do mar, está se afogando, tá? Ela potencializa, ela vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não adianta você simplesmente tentar salvar, você tem que dar às vezes um murro para a pessoa, senão você não tira ela da água, mata os dois. O medo tem esse poder de nos desesperar. E sabe, muitas vezes, diante das situações da vida, enxergamos os problemas nesta perspectiva. Eles se tornam muito grandes. Eu não sei em que perspectiva você está olhando para os problemas. Hoje eu queria te convidar a olhar pela perspectiva do alto, a perspectiva de Deus. Quando colocamos o problema na perspectiva de Deus, ele fica desse tamanhinho. Eu lembro que eu era criança e eu pulei de um trepa-trepa e quebrei o pé. Muitos anos depois eu voltei naquele lugar. Eu achava que aquilo era uma escada enorme. Quando eu cheguei eu falei, meu Deus, como é que eu quebrei a perna? Era muito pequeno. Quando nós colocamos o problema na perspectiva de Deus, as coisas mudam completamente. Olha o exemplo de Davi. Os soldados estão diante do gigante Golias. E olha o que eles falam. Todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Olha como Davi enxerga a situação. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando ele coloca a perspectiva em Deus, aquele gigante se torna como coisa que não é nada. Sabe, muitas vezes, estamos olhando na perspectiva o problema assim, ó. Eu queria te fazer hoje a enxergar os teus problemas pelo viés da fé. Os coloque na perspectiva do Senhor, o seu Deus. Ele é todo poderoso, Ele criou os céus e a terra com uma ordem, Ele caminha, as montanhas derretem, Ele mede os céus a palmos, Ele toma as montanhas mais altas da terra em balanças de precisão. O que é o seu problema para Ele? O medo distorce a realidade, potencializa problemas. A fé nos dá perspectivas novas. Mas o que eu acho interessante é que a visão deles foi afetada não apenas em relação aos problemas, mas também deformou a identidade deles. Olha o que diz o texto, no versículo 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Agora eles não podiam conquistar a terra porque eles eram gafanhotos. Sabe, muitas vezes diante do chamado de Deus, e lembre sempre, os desafios de Deus para nós são maiores do que nós mesmos. Deus não vai colocar algo para você fazer que você não precisa experimentar da graça e do poder dele. A visão que Deus tem para a sua vida é maior do que você. Muitas vezes nos intimidamos. Isso aconteceu com Moisés, diante da sarça. Quando Deus disse para ele, volta para o Egito e liberta o meu povo. Ele começou a se deformar. Eu sou um homem gago, pesado de língua. Quem sou eu? O mesmo aconteceu com Jeremias, quando Deus deu um chamado difícil para ele. Você vai dizer palavras de sentença aos reis, autoridades do seu tempo. Ele diz, eu sou uma criança, como é que eu vou fazer isso? Mas então Deus faz eles enxergarem na perspectiva certa. Ei, Moisés, quem fez o mudo, o cego ou o que vê? Não fui eu. Vai, porque eu serei contigo. Eu te ensinareis o que deve falar.
Os meus sinais te acompanharão. Ei, preste atenção, não se trata de você, mas do Deus que te mandou fazer algo. Quando cumprimos um chamado de Deus, temos a companhia dele. Eu nunca me esqueço, um dia que eu cheguei aqui na igreja e tinha um camarada quebrando tudo na recepção. Ele estava nervoso, estava tendo surto, e eu comecei a tentar tirá-lo, e com dificuldade fui o mandando para fora, e falando que ele tinha que sair. Ele estava assustando as pessoas. Em determinado momento, aquele homem começa a me olhar assustado e andar para trás, e eu fui falando, e fui até o portão, e ele foi embora, e eu falei, nossa. Quando eu olhei para trás, nós tínhamos acabado de chegar de uma viagem missionária, e tínhamos levado um grupo de lutadores profissionais da igreja para dar testemunho no lugar. Quando eu olhei para trás, os lutadores estavam atrás de mim. Sabe, quando Deus te manda fazer algo, preste atenção. Ele manda adiante, mas Ele vai na retaguarda. Não se preocupe, o Senhor dos exércitos é quem te enviou. Você pode fazer tudo o que Deus quer que você faça. Você crê nisso? Mas o medo, ele não apenas deforma a nossa identidade. Ele também afeta o nosso discernimento do tempo, a nossa visão do tempo. Deixa eu te dizer algo. Depois de 2 anos, eles estavam diante da terra prometida. Era para eles terem entrado, conquistado e vivendo o noivo de Deus. Mas porque eles tiveram medo, eles retardaram o projeto do Senhor. Olha o que acontece. A Bíblia diz que eles não apenas não entraram, mas depois que Deus dá a reprimenda, Moisés comunica isso ao povo, que eles os desobedeceram, que Deus estava bravo, irado. Um grupo diz, ei, nós vamos lá, nós vamos conquistar a terra. Nós vamos terminar o trabalho. E aí Moisés diz, não, o tempo da oportunidade acabou. Não adianta, mesmo assim eles tentam ir. E são mal sucedidos. Preste atenção. Existem portas que Deus abre na nossa vida, que elas não voltam. Ou entramos nela, ou perdemos. Eu não sei para que lado está pendendo a balança da tua vida. Mas se Deus abriu uma porta e é dele para você, me escute agora, por favor. Obedeça imediatamente. Eu nunca me esqueço, logo que eu assumi aqui, já contei essa história. Nós oramos 20 anos pelo terreno do lado. Eu assumi a igreja, ficou vago. Qual que era o problema? Não cabia nas nossas contas. Pastor novo, recém assumiu a igreja. O tesoureiro, que é meu amigo, Silas, falou, esse menino vai ficar com a corda no pescoço. Depois de fazer um monte de conta e tentar tirar dali, de cá, de não sei aonde, onde não dava, ele escreveu um parecer, falou, olha, não tem como entrarmos nesse lugar. Ia mandar o parecer para o conselho e mandou por e-mail para eu ver antes. Mas eu fui orar. Eu falei, Deus, se alguém fechar um contrato ali, talvez seja para 10, 20 anos. A gente vai passar mais 20 anos orando. Esse é o tempo da oportunidade. Eu preciso de uma palavra do Senhor. E Deus me deu uma palavra. Essa terra é de vocês. Eu liguei para o Silas. Falei, meu irmão, eu sei que você está querendo cuidar de mim, mas Deus me deu uma palavra. E ele falou, pastor, se Deus te deu a palavra, eu rasgo o parecer. Eu quero agradecer, nós estamos num tempo de eleição. Nós precisamos no conselho de homens e mulheres de fé. Ore a Deus nesse tempo para que você possa ser dirigido pelo Senhor para quem votar. Eu levei para o conselho a proposta e pela graça de Deus o conselho votou unânime, foi unânime. Todos aceitaram. Deus vai fazer um milagre. Sabe, nós demos o passo de fé e eu confesso a vocês, no mês seguinte eu fiquei olhando toda a semana o orçamento. Porque eu queria ver o que iria acontecer. Mas no final do primeiro mês, deu superávit. E no segundo e no terceiro. E desde que eu entrei aqui não parou de ter superávit. Nós fizemos toda a reforma e sobrou dinheiro. Porque a obra de Deus não fazemos com dinheiro. A gente faz com fé. Talvez Deus esteja abrindo uma porta para você hoje, não perca o tempo da oportunidade. Mas pastor, você disse que o alarme pode estar quebrado, como é que conserta o alarme quebrado? Estou com medo,
Os homens de Deus têm medo. Como é que conserta o alarme, então, pastor, do medo? A gente conserta o alarme do medo quando a gente deixa a fé corrigir a imagem distorcida que o medo produziu em nós. Como é que isso funciona? Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quem lembra do texto? Ora, a fé. O que é a fé? Firme fundamento. Aquilo que se espera. Algumas versões dizem a certeza. É uma convicção que Deus coloca. A prova. Algumas dizem prova viva daquilo que não é, mas já se vê. É a prova das coisas que não se veem. Eu sempre li esse texto e ficava me perguntando, o que é uma prova de uma coisa que eu não vejo? Como é que eu provo um negócio que eu não vejo? Aí um dia eu estava orando e Deus falou, vocês fazem isso toda hora. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Antes de casar, você não fez a prova do vestido? Ou foi no restaurante lá provar a comida? Eu não sei quem já construiu casa aqui. O arquiteto não entregou uma maquete para você? Sabe, por vezes, quando a gente caminha por fé, Deus, Ele projeta na nossa mente a maquete do que Ele vai fazer. É a imagem. É antever o que o Senhor vai realizar. Olha que lindo. Moisés, antes de construir o tabernáculo, o que Deus faz para ele? Deus mostra. Dá as medidas. Com detalhes, com riqueza de detalhes. Vai ser a cortina de tal cor, vai ser desse jeito. É assim. Deus trabalha fazendo a gente enxergar na frente. Olha que linda a história de Abraão. Abraão, em determinado momento, ele está na terra de Canaã. Deus o tinha tornado próspero. E na terra de Canaã, ele com o seu servo Ló, o seu sobrinho Ló, começam a ter problemas. Os servos deles começam a brigar. E aí, Abraão chama Ló e fala assim, olha, vamos parar de brigar. Escolhe para onde você vai que eu vou para a direção oposta. Combinado? E aí Ló olha a terra e vê o lugar onde o solo é mais fértil, onde tem água. Ele fala, eu vou para lá. Sabe, Abraão podia ficar frustrado porque ele ficou com a parte pior. Mas Abraão era um homem de fé. O que Deus falou para ele? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Enxerga. Aonde os teus olhos alcançarem, isso será seu. Olha que interessante, naquela época Canaã era dominada por diversos outros povos. Mas Deus já estava mostrando para ele o que iria fazer. É assim que funciona. Deus nos faz enxergar. Ele nos dá uma visão de fé. O mesmo aconteceu quando ele está na barraca lá reclamando porque não tinha filhos. Lembra? Sabe, por vezes dentro de uma tenda escura a gente não consegue enxergar nada além dos nossos medos. Essa era a condição de Abraão dentro da tenda. Ele não conseguia enxergar além. Mas o Senhor diz para ele, Abraão, saia da tenda. E quando ele sai da tenda, Deus fala para ele, conte as estrelas. E ele começa a contar. E Deus fala, assim será a sua descendência. E enquanto ele está enxergando, a Bíblia diz, e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Ah, pastor, então você está dizendo que agora, para as coisas acontecerem na minha vida, eu tenho só que imaginar, projetar e vai acontecer. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no lugar de oração, o Espírito de Deus projeta para nós o que Ele quer fazer. E quando Deus nos dá uma imagem, não tenha medo, vá na direção dela. Ele não é homem para mentir, Ele faz acontecer. Sabe, eu ouvi uma história interessante, uma esposa de pastor, ela tinha um problema nos olhos, estava ficando cega, e muitos líderes já tinham orado por ela, ela já estava frustrada com a situação, e um dia chegou um evangelista na igreja e disse que queria orar por ela, ela meio sem jeito deixou, e aquele homem começou a orar, e ela tirou o óculos, e quando ela ia abrir os olhos, ele falou, não, feche os olhos, você não enxergou ainda.
E ele continuou orando por ela, e ela ia abrir os olhos e disse: não, feche os olhos, você não enxergou ainda. E ela não estava entendendo, ele disse: eu quero que você veja você curada. E ele continuou orando, e de repente aquela mulher começou a sorrir. E então ele disse: abra os olhos agora. E então ela testemunhou: naquele momento eu fui curada. Sabe, Deus vai curar todos? Não. Mas por vezes Ele nos mostra a maquete, a imagem do que Ele quer fazer. Eu creio, Deus vai fazer coisas novas entre nós. Algumas vezes eu vi maquetes. Eu lembro quando eu trabalhava com os adolescentes e Deus mandou eu comprar um ônibus para trazer os adolescentes para os cultos que nós fazíamos. Eu era um seminarista quebrado que não tinha dinheiro. Quando eu fui ver o preço de um ônibus, eu fiquei desesperado. Mas Deus tinha falado comigo. Então eu peguei uma foto de um ônibus e coloquei na prateleira de casa e eu orava a Deus: esse ônibus é meu. Passado algumas semanas, um atleta ficou sabendo do projeto e me entregou o ônibus. Eu lembro quando eu dei a volta no ônibus, um ligeirinho aposentado. Aqui no pátio eu chorava porque Deus tinha me mostrado algo. Da mesma maneira, quando nós fizemos o primeiro culto no estádio, eu lembro quando eu pus o pé no gramado e vi aquele lugar cheio. A ideia era fazer um culto de jovens para 5.000 pessoas, mas Deus me mostrou aquele lugar cheio, eu vi. Quando visões de Deus são geradas, nós não precisamos temer. Eu vi esta igreja entrando na educação deste país. Eu vi faculdades sendo levantadas. Eu vi algo acontecendo aqui. Eu não sei explicar como, eu não sei os detalhes, mas eu creio. Por isso, semana passada, pedimos uma oferta. Pastor, qual é o projeto? Eu não sei direito, mas eu creio. Deus me deu uma direção. E tem irmãos malucos que acreditaram na palavra. Teve irmão que até deu terreno para nós começarmos a universidade. Você vai ver os seus filhos estudando nela. Eu tenho certeza, vai acontecer. A obra de Deus nós fazemos com fé. O medo está distorcendo a realidade que você está enxergando? Põe a mão nos seus olhos agora. Fala: Deus, conserta a minha visão. Eu quero enxergar com fé. Amém. Segunda lição. São 4, mas eu termino à noite. O medo se transforma. Pode vir aqui já o pessoal do louvor fazer aqui o teclado. O medo se transforma num problema de fé quando ele dita as palavras que saem da minha boca. Olha que interessante o versículo 32. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Agora, o medo não afetou apenas a visão. O medo ditou as palavras que saíam da boca dos espias. 10 deles ditaram um relatório cheio de medo. E sabe o que aconteceu? O medo se espalhou na comunidade. E uma rebelião começou. Porque o medo ditou as palavras que saíam da boca deles. Agora, em comparação a Josué e Caleb, a fé ditou o que saía da boca deles. Eles dizem: vamos lá, eles serão como pão amassado, nós vamos devorá-los. É isso que Josué diz. Sabe, muitas vezes na nossa vida, o medo se torna um problema porque ele dita o que sai da nossa boca. Olha o exemplo de Pedro. Pedro, quando Jesus é preso e ele se sente intimidado, o medo dita o que sai da sua boca. Ele vai dizer: eu não conheço esse homem, e nega Jesus. Agora, num segundo momento, Atos capítulo 4. Ele está sendo ameaçado pelo Sinédrio. Eles falam: não pregue mais sobre este homem Jesus. E agora não é mais o medo que dita as suas palavras, mas a fé. E ele vai dizer: eu não posso deixar de falar do que tenho visto
e ouvido. Aleluia. Sabe, na nossa vida, nas circunstâncias do dia a dia, nós podemos deixar o medo ditar o que falamos, ou a fé. Você pode ter um filho que lhe dá um pouco de trabalho, e vendo as complicações que ele gera dia a dia, o medo pode ditar o que você diz para ele. Mas você pode também, pela fé, trazer novas perspectivas. Teu filho chega com a nota baixa, você pode simplesmente reprimi-lo, ou você pode dizer: eu vi algo, filho. Você vai ser como os amigos de Daniel na Babilônia. Foram encontrados 10 vezes mais doutos do que qualquer um da sua idade. Eu vi algo em você. Você, diante de um comportamento errado, você deve sim repreender o seu filho, mas você pode fazer isso com palavras depreciativas, com comparações indevidas, no calor das emoções. Ou você pode dizer: filho, eu fui a palavra e eu vi. Você é um vaso escolhido de Deus. Você é uma bênção nessa casa. Eu vou fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas novas através de você. Eu oro para que os meus filhos encontrem um homem e uma mulher de fé em casa. Esses dias a Sil estava orando e falou para mim: Deus falou comigo sobre a Nina. Ela vai ser um vaso escolhido. E ela me mostrou o texto. E ela está preparando o vaso que ela vai dar para a Nina, para marcar a vidinha dela em relação a uma direção de Deus, que ela entendeu do Senhor para ela. Sabe? Eu quero que a fé dite o que sai da minha boca. Lembra quando o seu marido te irritar um pouco? Você é uma mulher de fé. Não é o medo, é a fé que dita o que sai da sua boca. Ei, Deus quer levantar homens assim, mulheres assim, pastores assim nessa casa. A fé dita o que nós dizemos neste lugar. Observe o exemplo de Abraão. 99 anos. Ainda não tinha tido filhos. E aí o Senhor fala para ele: agora eu vou mudar seu nome. Você não vai chamar mais Abraão, mas Abraão, pai de multidões. Eu fico imaginando aquele homem voltando para casa, chamando a mulher e falar: ei, eu mudei de nome agora. Qual que é o seu nome? Pai de multidões. Você não teve nenhum filho. Caducou de vez esse velho. Pode chamar. As pessoas vinham falar com ele aí: a partir de agora não me chame assim. Eu sou pai de multidões. Ei, aquele homem creu no que Deus disse e começou a falar com fé. E o que aconteceu? Veio Isaac, o filho da promessa. Deus abençoou a sua casa. Deus abençoou a sua descendência. Sabe, eu creio, neste lugar, Deus vai levantar homens e mulheres de